Bom, primeiro quero agradecer à Associação Brasileira Online e Offline pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu me chamo Bia Rodrigues de Carvalho, atuo na área de logística há um pouco mais de 20 anos. Comecei bem cedo, com 14 anos de idade. Eu era vendedora numa loja de um shopping center aqui em São Paulo. Naquela época, praticamente, ninguém sabia o que era logística e eu também não sabia. Eu fui descobrindo o que era logística por acaso, porque eu precisava vender, receber novos produtos, então eu tinha que desovar esses estoques num espaço muito pequeno, que era a loja que eu trabalhava. Logo mais tarde começou a cair a minha ficha, eu fui trabalhar numa empresa multinacional, numa indústria de bens de consumo, e depois eu fui trabalhar numa empresa de consultoria, que é uma empresa bem renomada, uma empresa canadense, com foco em logística e supply chain, é responsável por fazer grandes projetos aí mundo afora. Fiz muitos projetos aqui no Brasil e também no exterior, mas sempre com a dificuldade, principalmente aqui no Brasil, de mostrar e entender e buscar mão de obra de profissionais que soubessem o que é logística, não só numa ótica de operações, que é muito importante, não só numa ótica de transporte, mas também numa visão mais estratégica, mais abrangente. Bom, atualmente eu tenho a minha própria empresa de consultoria, que é uma empresa de consultoria boutique, o GCDV, o Grupo Cadeia de Valor. Eu também empreendo em alguns negócios ligados à indústria e distribuição, negócios da família. E em 2013, no ano de 2013, eu idealizei uma comunidade chamada Logísticos Oficial, que hoje já está chegando aí na casa dos 400 mil profissionais que interagem dentro da comunidade. É uma das maiores comunidades a reunir profissionais da América Latina. Começou bem pequenininha no Facebook e a ideia era mostrar para as pessoas o poder da logística, o potencial da logística, a importância da logística não só para as empresas, para os negócios como um todo, mas também o impacto que a logística tem nas nossas vidas, na nossa sobrevivência. A comunidade ela vem crescendo, né? A gente está alcançando a marca de 400 mil pessoas, a gente está em todas as mídias sociais, temos um portal também, que é o www.logisticosoficial.com, e nós temos mais de 188 mil alunos que consomem aí os nossos mais de 30 cursos online ligados à logística e à supply chain management. Então, já entrando no tema aqui do nosso fórum, né, do nosso bate-papo, que são os desafios e as tendências da logística nacional, é um tema particularmente que eu adoro expor, que eu adoro debater, e eu quero dar aí um pontapé inicial, reforçando que já há muitos anos, a logística ela deixou de ser uma área meramente, puramente operacional, e ela vem se tornando aí, como vocês com certeza devem perceber, né, estão percebendo, mais estratégica. Então, as empresas elas estão caindo a ficha, né, estão percebendo aí, e a pandemia, o Covid-19, acelerou esse processo, que para você ser mais competitivo, para você ter mais diferenciais, precisa se investir em logística, né? Precisa gerenciar suas cadeias de abastecimento, ou como eu gosto de chamar, as suas cadeias de valor, né? Fazendo muito mais, obviamente, com menos recursos, é uma frase que já está batida, mas é sempre bom reforçar, e o foco de manter a satisfação dos clientes, que está cada vez mais exigente, né? E cada vez mais carente de serviços. E nós estamos assistindo aí também um grande avanço na logística, na parte de automação, na parte de inteligência artificial, a própria questão do avanço dos dados, né, da automação. E essas tecnologias elas estão evoluindo aí muito mais rápido que nunca. Muitas empresas, startups surgindo também e avançando e contribuindo aí com soluções e inovações para acelerar, para manter, para deixar a nossa cadeia de valor um pouco mais forte, mais disruptiva. E a gente tem que pensar que nós estamos aqui no Brasil. Eu costumo dizer que quem trabalha no Brasil com logística trabalha em qualquer lugar do mundo, porque aqui nós temos uma complexidade gigantesca em vários assuntos, né? Complexidade que vão desde infraestrutura até complexidade tributária,
além das próprias características regionais, né, que nós temos aqui no Brasil, no nosso país. E esse cenário, obviamente, tendo que ser administrado com mudanças de comportamento de consumo de clientes, de pessoas, em um cenário extremamente desafiador que nós estamos vivendo, que é a pandemia, que é o Covid-19, instaurado no mundo inteiro, que trouxe impactos grandiosos aqui no Brasil. Então, diante disso, eu gostaria de aprender com vocês também, de entender o que vocês estão percebendo aí dentro do negócio de vocês, dentro da visão de vocês. Primeiro, quais são os principais desafios que vocês estão percebendo, que vocês estão enfrentando aí e visualizando na logística nacional. E aí eu gostaria de chamar aqui o Ariel, em primeiro lugar, para você se apresentar, Ariel, falar um pouquinho de você, cada um falar um pouquinho de si. Vamos começar pelo Ariel e já emendar aí o que você está sentindo, quais são os desafios que você está enfrentando. Combinado, Bia, obrigado, ótima apresentação, é um prazer estar aqui com vocês, alguns nomes grandes e pesados do mercado aqui, vejo o Fábio, o Fred, o André, enfim, o Itemir também, é um prazer estar aqui com vocês, eu sou o vice-presidente de vendas da Log. A Log, para quem não conhece, é uma empresa que faz a entrega porta a porta de pacotes em todo o Brasil, então a gente atende todos os segmentos, a gente tem uma forte atuação no negócio de e-commerce. Então, a gente atende pequenos, médios, grandes embarcadores com cargas de todo lugar para todo lugar. O nosso grande objetivo é conectar o Brasil, é oferecer uma solução que a gente consiga atuar como alguns dos países que a gente vê como referência, como China, alguns países europeus, o próprio Estados Unidos, que tem soluções de logística que viabilizam uma entrega rápida, eficiente e com um custo acessível. E esse é o nosso grande objetivo aqui no Brasil. E o Brasil, assim, são N Brasis dentro de um mesmo Brasil, né? Não vou entrar no assunto também, senão acho que eu vou tomar aqui grande parte do tempo da conversa, mas o nosso grande desafio, a nossa grande intenção é conectar o Brasil e a gente tem feito isso de maneira muito boa nos últimos anos, né? A gente criou uma malha nacional de parceiros, de entregadores autônomos, de entregadores leves, que são transportadoras regionais, a gente tem uma frota própria, e tudo isso para complementar os desafios que o Brasil apresenta. E quando a gente fala de Brasil, na verdade, a gente está falando de alguns desafios principais. Um fiscal, um de segurança pública, um climático que tipicamente as pessoas não mencionam, mas o Brasil é um país que tem biomas diferentes, tem climas diferentes, e às vezes pode estar frio no sul e estar quente no norte, estar quente no nordeste, com implicações térmicas e operacionais diferentes para cada player que atua. E, além disso, a gente tem algumas outras questões culturais e diferenças regionais bastante importantes. A gente brinca que é a mesma língua, mas os sotaques são muito diversos, a maneira de operar, a maneira de fazer o negócio acontecer é muito distinta. Então, é um prazer estar aqui, prometo que eu paro de falar agora, mas é um prazer estar aqui, esse grupo de pessoas super bacanas do mercado. Obrigado pelo convite novamente. Muito legal, Ariel. E eu acho que para vocês é um grande desafio mesmo, porque vocês estão no Brasil inteiro, né? Parabéns pelo sucesso, muito bom ter uma pessoa, um profissional como você aqui conosco. Bom, vou chamar agora o André, gerente de operações da Americanas. Tudo bem, André? Olá, tudo bom? Todos bem? Bom, me apresentando aqui, eu sou o André, né? Eu sou empreendedor originalmente, então sou formado em Direito, na verdade, sou provavelmente uma exceção aqui no meio de todos, com pós-graduação em Economia. E aí, em 2012, eu fundei uma empresa de ciclologística, a Correiros, a gente fazia entregas, então começamos muito com documentos, fomos migrando, fomos buscando nosso lugar ali ao sol, né? Como que a gente conseguia pôr isso dentro da logística urbana, como a gente melhor encaixava a bike, como encaixava melhor esses modelos sustentáveis de entrega. E aí, em 2019, a gente foi adquirido pela Americanas, então começamos a fazer parte agora da Americanas S.A. Também fui do Conselho do Sistema B no Brasil, né, por alguns anos, e aqui dentro da Americanas S.A. fiquei à frente um pouco da operação do Americanas Mercado, e hoje estou à frente da operação da micromobilidade.
Entre os projetos temos o Tuk-Tuk elétrico, tem o projeto da Americanas na Favela, dentre outros, estão aqui dentro desse guarda-chuva da micromobilidade. Muito legal, André. Que demais. Um formado em Direito, empreendedor, que depois agora está enfrentando aí toda uma operação robusta que a Americanas tem. Muito legal. Exato. Uma trajetória não comum, né? Eu diria. História não comum, exatamente. Bem-vindo, obrigada aqui pela sua participação e parabéns. Eu que agradeço e é um prazer estar com pessoas aqui que eu conheço já, o nome, etc. Muitos famosos aqui no meio de nós, aqui, então fiquei feliz. Muito obrigado pelo convite. Com certeza. Bom, vamos passar agora, eu não vou arriscar falar o sobrenome dele, mas eu vou chamar ele de Fred, diretor de transportes do Mercado Livre, que eu sou particularmente fã, cliente e gosto muito. Tudo bem, Fred? Tudo bom, Bia? Pô, obrigado. Obrigado pela dedicação nas compras aí também. Pode seguir assim. Faço o convite para todo mundo aí seguir comprando no Meli. Cara, primeiro prazer estar com todos vocês aqui. Acho que como todos comentaram até aqui, só nome de peso para a gente bater um papo aí sobre logística. Sempre gostoso estar falando sobre o assunto. Para quem não me conhece, cara, meu nome é Frederico, mas chama de Fred, mais fácil também. Rezec, o sobrenome, para esclarecer para a Bia. Eu sou engenheiro de produção por formação, mas sempre trabalhei na área de logística desde o começo da carreira. Passei aí pelo Grupo Abril, passei um bom tempo na indústria, na Kraft Heinz, 3 deles no Brasil, 2 no México. Faço um gancho com o que a Bia falou, acho que ir para o México foi uma prova clara de que quem opera no Brasil opera em qualquer lugar do mundo. Acho que são desafios diferentes, mas principalmente a nível de complexidade, o nosso país é talvez um dos grandes exemplos de como fazer uma logística super completa. Então foi uma experiência bem legal, acho que culturalmente me agregou muito também. E eu estou no Mercado Livre há 2 anos, fico a cargo aqui das operações de transporte de primeira milha e todas as operações de cross-docking, fazendo aí e ajudando na democratização do comércio dentro do país e obviamente na América Latina. A gente vem conseguindo, principalmente nos últimos 2 anos, aí, uma transformação incrível. Acho que a grande maioria vem acompanhando. Acho que tem sido anos de... A gente brinca que são anos de cachorro, né? A gente tem vivido 7 anos em um aqui, em tudo que a gente tem tentado fazer, e acho que isso aplica para todos que estão participando da chamada. Mas acho que vai ser bem bacana aí trocar essa ideia com vocês e entender um pouco mais os desafios que cada um está enfrentando. Muito bom. Obrigada pela sua participação, Fred. Realmente, eu sempre falo isso, gente. Quem trabalha no Brasil, trabalha em qualquer lugar do mundo, que o bicho pega. Eu sei por experiência própria e realmente o Brasil tem todas as condições para ser uma potência, mas ainda a gente, né, tem que fazer as coisas acontecerem. Obrigada pela sua participação aqui, Fred. Parabéns pelo sucesso aí do Mercado Livre também. Obrigado a vocês. Agora vamos para o Fábio, certo? Fábio, VP aqui da DHL, uma empresa também que eu admiro, sou muito fã. E obrigada, Fábio, pela sua participação e presença com você. Obrigado, Bia. Eu que agradeço aí o convite, né? É um prazer, como você bem comentou no princípio, sou fera, né? E a maior parte eu acompanho a carreira já faz um tempo, né? O próprio André, ele não vai saber, ele vai saber agora, porque tem 2 advogados, então, tá, André? No mercado logístico, eu sou o segundo também, tá? E também caí de paraquedas, né? Eu sou formado em Direito, mas toda a minha carreira, toda a minha formação, desde muito cedo, então também, Bia, te acompanho por causa do Logísticos Oficial, é um prazer acompanhar. Vocês falar o Ariel, o trabalho, o Wildner e o Fred, que fazem grandes trabalhos aonde estão, né? E, bom, eu tenho mais de 30 anos de carreira, sempre trabalhei com logística e operações, desde que eu me conheço por gente, e uma trajetória bacana, que eu falo que hoje me ajuda muito quando a gente fala em visibilidade end-to-end. Eu já trabalhei na indústria, eu trabalhei em transportadora, trabalhei em operador logístico, como vocês conhecem, a DHL, já trabalhei em distribuidores, e trabalhei em grandes atacadistas e trabalhei com importação e consultoria. Então, eu tenho aí trabalhado em todas as etapas da cadeia, quando a gente fala em cadeia logística.
Então, isso me ajuda bastante hoje na carreira para poder você saber o que cada um precisa, né? O que cada um tem como expectativa e sempre agradar o consumidor final, né? Que ele que é vamos por assim, o mais importante da cadeia. Sem o consumidor, não teríamos nós aí, né? Eu tenho hoje praticamente a cadeira de vice-presidente de operações da DHL no Brasil. Trabalhei alguns anos fora, em algumas outras empresas multinacionais também, mas hoje muito específico no Brasil. E, poxa, nada melhor do que falar de desafios logísticos no Brasil, né? A gente fala Brasil, você já lembra de desafio, deveria até ser sinônimo, né? Em tudo. O Fred comentou bem, eu também trabalhei muito tempo aí no México, Fred, e quando a gente olha, né, e compara as dificuldades em termos fiscais, como bem o Ariel comentou aqui, nem se compara. A quantidade de documentos que a gente precisa para poder fazer acontecer no Brasil é surreal, né? Falar assim, nós e os nossos times são verdadeiros heróis. Fazer chegar a mercadoria intacta, no horário, no custo certo para o nosso cliente, nós somos verdadeiros heróis por fazer acontecer. E claro, né, nada melhor que um benchmark, a gente poder compartilhar um pouco de conhecimento, aprender sempre com o time, cada um tem um desafio diferente, muitas vezes. E nesses painéis, né, é muito importante ter painelistas como todos aqui, que conhecem muito, que a gente possa contribuir. Não só a criticar, que eu falo crítica pela crítica, ela é sempre destrutiva, mas a gente poder construir quais seriam, né? O que a gente vê de diferente, a regionalidade, como a Ariel bem comentou também, para a gente possa, vamos por assim, trazer aí, fazer, como você comentou, Bia, o Brasil é sempre o país do futuro, como é que a gente faz para acordar o gigante adormecido, que ele vira o país do hoje, não só do amanhã também. Então, novamente, muito obrigado pelo convite. Exatamente. Muito legal, Fábio. Bom, sou fã também. Eu sou fã de todos que estão aqui, Log, Americanas, Mercado Livre, DHL também. Parabéns pela sua presença aqui, pela sua participação. Obrigada. Realmente, a DHL tem uma característica que é atuar em todos os elos da cadeia de valor, né? Que é um pouquinho daquilo que eu falei no início, que as pessoas ainda acham que logística é só transportar ou ter uma transportadora, e na verdade não é bem por aí, né? Em todos os negócios hoje, em todas as empresas, de todos os segmentos, de todos os setores, começando lá na agro até os intermediários, operadores, todas as empresas têm logística, né? Então a logística ela está presente em todo lugar, em toda empresa, em toda organização e nas nossas vidas principalmente, né? Então, parabéns aí, eu sou grande admiradora aí de profissionais que têm essa visão. Bom, vamos agora passar para o último, que é o nosso colega aqui, o Iltenir Júnior, também, grande colega aí da área de logística da QCargo, certo, Tenir? Na verdade, é cargo. Cargo com o quê? Cargo, isso mesmo. Boa tarde, pessoal. Na verdade, com exceção do Fábio, que eu já tive a oportunidade de ir para uma DHL de ser subcontratado de carga doméstica antes de DHL, Danzas, Unidocs, né? Enfim, os demais aí eu sou cliente também, além de admiradores da empresa de todos eles e dos profissionais, eu também sou cliente, peço moto pela Log, compro no Mercado Livre, na Americanas, então eu estou em casa. Hoje vai ser um evento muito bacana para a gente compartilhar a experiência e principalmente aprender bastante, né? Bom, como eu disse, eu me chamo Iltenir, né? Eu estou nesse segmento aí um pouquinho mais de 20 anos, comecei em 99, era garotão ainda, né? E, assim, atuando em renomadas empresas até em 2011, quando eu decidi fundar a Pronto Cargo, que era uma empresa especializada em transportes de cargas multimodais, em parcerias com companhias aéreas, né? A partir daí que eu tive o primeiro contato com o varejo, até então só atendi indústria farmacêutica, eletroeletrônico, automotivo, e foi quando eu tive a primeira experiência de atender o segmento do varejo, né, o comércio eletrônico, principalmente atuando em nichos específicos de logística reversa, troca simultânea, operações que eram oriundas de Reclame Aqui, redes sociais. Foi quando a gente foi entendendo que, de fato, carecia ainda de alguns ajustes, alguns incrementos operacionais no mercado. E aí não via alternativa senão vendo Uber,
vendo aí alguns players do segmento de marketplace de caminhoneiros, vendo uma log, por exemplo, que a gente decidiu, preciso digitalizar o nosso negócio. Mas a Pronti já estava de uma forma já equilibrada no mercado, não tinha como simplesmente pivotar isso, já com o conceito, a consolidação que nós já tínhamos, então decidi criar um outro projeto que foi a Cargo com Q, né? Então, na verdade, a Cargo é uma transportadora digital com foco na distribuição de cargas fracionadas, e no ano passado, por conta do cenário pandêmico, a gente decidiu adotar também o transporte de cargas completas e longas distâncias. Então, assim, vai ser muito bacana, estou super feliz em participar, eu quero agradecer bastante aí o convite da ABO2O, e mais do que a possibilidade de compartilhar as nossas experiências aqui, acho que, sem dúvidas, vai ser uma grande oportunidade de aprendizado aí com esses feras aí. Muito bom, meu querido. Bom, a gente já teve a oportunidade de estar em outros painéis, eu acho que alguns meses atrás, né? Também uma iniciativa da associação. Parabéns pela sua história. Realmente, esse mercado de logística com foco no digital vem crescendo cada vez mais, e com certeza você está inserido aí acompanhando, né? Obrigada pela sua presença. Bom, gente, então, acho que alguns de vocês já falaram aí sobre os principais desafios. Eu costumo dizer que todo dia é um desafio novo. E apesar da maior parte dos desafios eles serem comuns, né, nas empresas, o dia a dia, a rotina, o segmento e o setor acaba também mudando e impactando aí no dia a dia das operações. E eu quero já passar a palavra aí para vocês, o que vocês estão visualizando de desafios além do que está acontecendo aí no mundo, olhando aqui um pouco mais para o Brasil. Eu costumo dizer também que a pandemia, né, o Covid-19, não foi a primeira pandemia, nem será a última. Existem várias coisas acontecendo no mundo inteiro e é muito preocupante que as pessoas, né, não perceberam ainda que qualquer tipo de acontecimento, seja uma pandemia, seja um desastre natural, enfim, alguma coisa ligada a condições climáticas, todos esses cenários, a logística ela se faz muito necessária. E ela se faz necessária porque a cadeia de valor ela não pode parar, a cadeia de abastecimento ela não pode parar, porque se parar, se der pau por algum motivo, isso impacta diretamente na nossa sobrevivência, impacta diretamente na vida das pessoas. E, por outro lado, a gente vê ainda empresas que não se ligaram que a logística ela é muito mais do que, novamente, simplesmente você colocar o produto dentro de uma caixa e taca-lhe pau no caminhãozinho para entregar, né? Então, a logística ela realmente uma área que deixou de ser uma área operacional lá no fundo do baú, né, em vista por todas as empresas, pelos CEOs, presidentes e etc., pelos decisores, e passou a ser uma área extremamente estratégica, extremamente necessária para empresas, para organizações e para todos nós. Então, vocês já comentaram alguns desafios, falaram de infraestrutura, né? Aqui no Brasil a gente tem realmente uma infraestrutura bem desafiadora, falta de investimento, as operações ainda muito concentradas em um único modal por conta dessa ausência de investimento, uma complexidade tributária gigantesca, né? Vocês que estão aí, obviamente, nas pontas estão sentindo, até chegaram a comentar, além de todas essas características regionais, né? A gente são vários Brasis dentro de um Brasil, né? Outro dia eu falei para um cliente meu de Belém do Pará, eu falei, Belém do Pará é um Brasil que o Brasil não conhece, e assim a gente vê em outros estados também. E os clientes, né, o comportamento de consumo das pessoas diante de uma pandemia, diante do Covid-19, que muda todo momento, ou seja, é muita coisa. Então, vocês comentaram isso, né? Eu sei que tem várias outras coisas, e aí eu queria entender um pouquinho. Primeiro, quais são os desafios que vocês estão na prática enfrentando aí nos negócios de vocês, nas operações de vocês, e também quais são as tendências que vocês estão visualizando aí
no mercado individual, no mercado geral aí que vocês estão atuando. Acho que a gente pode começar novamente pelo começo, pelo Ariel, da Log, pode ser? Pode ser. Eu perdi um pouquinho o seu áudio, mas entendo que sou eu, né? Eu acho que a gente está passando por uma fase de transição que é bem interessante, que cada vez mais o negócio ele está exposto para os consumidores finais de maneira direta, que é muito diferente do que a gente tinha no passado, que sempre existiram problemas logísticos, sempre houve impedimento de entrega, enfim, chuvas, assaltos e tudo mais, mas hoje quem sente isso de primeira mão é o consumidor, é a consumidora que vai ser afetado diretamente por esse movimento. E diferente de um produto que ficava na prateleira de uma loja, que é uma logística essencial também, é super importante, mas ninguém perguntava, né? Quem que abasteceu essa gôndola aqui? Como é que esse produto chegou no supermercado? Como é que chegou no varejo? Hoje em dia, a logística ela faz parte da nossa realidade. E essa é uma dinâmica que acho que tem mudado muito o mundo de negócios. As empresas elas estão sendo forçadas a serem muito mais transparentes. Todo o arcabouço de estrutura tecnológica, todo o arcabouço de estrutura burocrática também. E a gente está passando justamente por um momento de adequação, de um movimento que a gente não se importava por quem nos abastecia, né? A gente existia sempre essa cadeia muito rica, muito forte, mas para o consumidor final isso era transparente, porque você que fazia o seu last mile. Hoje em dia, com a visão de que o consumidor está no centro, o consumidor que recebe o pacote, que recebe a encomenda, que recebe o supermercado, enfim, hoje em dia dá para receber qualquer tipo de coisa, isso fica muito evidente. E aí os desafios, acho que eles passam em como que a gente vai transformar esse mercado de um mercado eu vou dizer, transparente para um mercado evidente, um mercado que aparece em todos os lugares. E parte desse desafio, ele vem de um mercado, de uma parte burocrática, né? As regulamentações que a gente olha de transporte, algumas obrigações acessórias fiscais, tudo isso foram montadas em grande parte na década de 80, na década de 90. Parte está sendo atualizada, mas uma parte importante focava no abastecimento de loja, focava no abastecimento do varejo. E aí você está falando de 2 milhões de pontos de entrega. Hoje a gente está falando de 60 milhões de pontos de entrega para 200 milhões, 210 milhões de pessoas. Então, o tamanho da complexidade, acho que ele começa aí. A gente começar a entender como que a gente transforma esse mercado burocrático e que demanda consome muito no dia a dia, né? A gente tem um movimento que chama Logística Sem Papel, que para cada pacote a gente circula 16 documentos impressos. Se a gente entregasse um pacote só, a gente entregaria ele com 16 documentos impressos. Isso é um absurdo. Para 200 milhões de pessoas, você está inviabilizando esse tipo de mercado. Esse é só um exemplo e é uma grande provocação de como que a gente transforma o mercado que foi feito para o analógico no mercado digital, no mercado mais ágil, mais flexível, cumprindo com as obrigações fiscais, obviamente atendendo todos os requisitos do governo, enfim, ninguém aqui está falando nada ao contrário, mas que a gente consiga garantir que tudo funcione muito bem. Então, um arcabouço que é muito importante e que é desafiador no momento de hoje é justamente esse arcabouço fiscal, burocrático, que as empresas passam, e aí eu não estou falando só do governo, eu estou falando das próprias empresas. Tem empresa que ainda pede canhoto assinado, tem empresa que pede a documentação impressa, o contrato impresso, faz algum tempo que eu não vejo isso, mas o boleto impresso, isso ainda, eu sei que ainda existe com a gente, ainda bem que não existe mais, mas é uma mudança na mentalidade da gente tornar o mercado mais ágil, mais flexível e muito mais veloz. Eu acho que esse é um primeiro movimento que é super importante. Por quê? Porque o resto os outros movimentos, eu acho que eles estão acontecendo em paralelo. As soluções logísticas elas têm sido aprimoradas de maneira muito relevante nos últimos anos. Então, aqui acho que tem players que comprovam isso, né? O Mercado Livre fez uma transformação incrível nos últimos 2 anos. Americanas
e o grupo, na verdade, né, desde 2015, com a Direct, também entrou a fundo no segmento e tem promovido mudanças bastante interessantes. DHL eu não vou nem comentar, que acho que o Fábio, enfim, é a maior companhia global de logística. Eles estão transformando não só o Brasil, mas o mundo também. E a Cargo também, né, que trouxe um viés muito diferente para uma contratação que era extremamente analógica, né, era o telefone e conseguir estruturar um relacionamento com N fornecedores. Então, a tecnologia está começando a embarcar no mercado de maneira mais relevante. O meio de pagamento já foi, a gente já tem um Pix que é super relevante, cada vez mais tem ganhado espaço. A gente tem visto que o mercado tem trazido soluções diferentes de produtos, de prazos e de soluções, né? Então, a gente viu players globais entrando no Brasil, a gente está vendo muitos players com soluções diferentes, né? A gente olhava muito para ser mais rápido, agora a gente está olhando para ser mais rápido e muitas vezes ser mais barato, conseguir entregar mais volumes. Então, esse mercado ele está ganhando um contorno muito mais completo, que é o que os consumidores querem. Você quer ter solução 100%. Você não quer ter só uma parte da solução ou um ou outro produto, uma ou outra velocidade. Esse mercado ganhou um contorno muito mais complexo. E com isso, ser transparente e evidenciar a logística, quebrar essas barreiras, estruturar um mercado mais eficiente. E o terceiro, que é ter o mercado mais pronto, né? Ou seja, ter as soluções de e-commerce, ter as soluções logísticas e os consumidores cada vez comprando mais, a gente vai passar por um período extremamente desafiador, que é um período de altíssimos volumes, é um período de muita competição, mas que vai exigir da gente ser muito criativo em como que a gente flexibiliza esse mercado, como que a gente agiliza o mercado para que o consumidor seja cada vez menos afetado pela estrutura do Brasil, seja ela tecnológica, seja ela burocrática, ou seja a própria estrutura, né? A gente ainda é muito dependente de rodovias, enfim, a gente precisa repensar um pouco o jeito que a gente faz as coisas no Brasil. Então, a gente tem enfrentado esses desafios, obviamente com muita tecnologia, então a gente é 100% tech-based, assim, a gente olha muito em como a tecnologia pode transformar o mercado, mas com um viés também muito social, de como que a gente integra, de fato, um país que é tão distante, né? A gente tem regiões que concentram muita renda e regiões que são pouco... Tem uma baixa renda e são distantes geograficamente. A gente tem uma estimativa de hoje 50 milhões de pessoas morando em regiões de difícil acesso, sejam remotas, periferias, enfim, com alguma dificuldade de acesso. E para a logística, esse é o grande desafio. Como é que se atende? É um país, né? 50 milhões de pessoas, está falando de um país inteiro. Como é que se atende não só as 150 que moram em vias urbanas, com código postal acertado e tudo mais, mas as outras 50 milhões de pessoas, com soluções rápidas, eficientes, de baixo custo, alta tecnologia e que cumpram com todas essas obrigações. Então, a nossa cabeça tem sido muito como que a gente transforma isso e dá acesso aos consumidores de todos os lugares, para que cada uma possa receber e possa enviar um pacote de qualquer lugar desse Brasil. Então, o nosso foco, acho que hoje, é muito em tornar evidente esses desafios da logística e endereçar eles, criar pautas propositivas junto com o mercado. Muito bom. Gente, é muita gente consumindo muita coisa, muito recurso, o tempo inteiro se movimentando e precisando de tudo isso para continuar vivendo as suas vidas, com ou sem Covid-19. Então, os desafios realmente eles são bem desafiadores, pegando o clichê da palavra. E eu acredito que o Brasil ele tem um potencial gigantesco, mas né, eu sempre falo que não é qualquer um ou qualquer empresa que consegue crescer de uma forma rápida, principalmente em momentos como esse. Mas eu percebo que todos vocês que estão aqui estão fazendo o trabalho de vocês de uma forma brilhante e tem também muitos outros. Mas bem colocada essa questão também que você citou, Ariel, das questões climáticas também, é algo que a gente precisa, inclusive, se preocupar, né? Muita gente consumindo muita coisa, vai ter uma hora que vai, né? A gente já está percebendo as coisas acontecerem aí. E você, André, quais são os desafios aí que você está enfrentando nas operações aí da Americanas, que também está crescendo muito, aparecendo muito, também sou muito fã da Americanas.
que você está enxergando aí também como tendências aí, além dos desafios? Não, lógico, eu vou contextualizar um pouco. Acho que assim, nosso grande desafio é como oferecer, né, um serviço de entrega de qualidade, comodidade, essa conveniência para todo o país, né? Então, sem distinção de CEP, como que eu faço para atender todas as regiões? A gente falou muito desse Brasil, né? O tamanho, as diferenças, a complexidade do Brasil. E eu acho que muito ligado também a essa questão digital, né? Cada vez mais as pessoas sabem, as pessoas conhecem e todo mundo espera, né, essa conveniência. Então, esse grande desafio da gente levar essa conveniência, levar essa qualidade, essa entrega de qualidade na porta de todos os clientes Brasil afora, independentemente da região, independentemente do CEP, ou no caso do não CEP, né, que também é uma outra realidade que poucas pessoas conhecem, mas que o Brasil existem muitas regiões que sequer têm CEP, CEPs bem claros, como no caso das favelas. E aí, pensando muito nisso, acho que a gente tem trabalhado forte no investimento, né, numa ampliação da nossa estrutura logística, seja nos mais dos nossos 20 CDs, seja nos mais de 200 hubs, trabalhando muito forte nos dark stores, que eu vou falar um pouco mais para frente, a questão das nossas mais de 1.700 lojas físicas, um investimento forte, né, na malha logística, na capilaridade, para chegar cada vez mais perto desse cliente. Pensando também nesse Brasil diverso, né, seja cultural, seja social, seja territorial, acho que um grande desafio também é a logística multimodal, né, que através dela a gente consegue chegar nos lugares mais distantes do país, né? Então a gente pensa muito numa região central, com tudo asfaltado, com tudo um único modal, uma única alternativa, você resolve várias dores. Acho que a gente tem que pensar no Brasil com essa diversidade, e essa diversidade inclui diversos modais também. Então temos que pensar formas diferentes de chegar nos confins do Brasil, chegar nessas regiões distantes e entregar e abastecer e fazer todas essas coisas para conseguir satisfazer essa vontade desse cliente, né, que a gente tem comentado bastante, um cliente cada vez mais exigente, né? Então, falando mais especificamente, né, que eu acho que ela traz muito essa eficiência logística, principalmente para centros urbanos. Então, através de dark stores, por exemplo, esses pontos, né, que antigamente eram desconhecidos, mas pontos que assim, dentro dessa cidade, como a gente aproxima essa carga, trazendo novos veículos, trazendo novas modalidades. Então, através, por exemplo, das nossas lojas, podemos usar os estoques, aproximando essa carga do destino final, a gente abre porta para uns novas modalidades, novos modais de entrega, como a bicicleta, dentre outros, o tuk-tuk elétrico. E aí, com isso, a gente traz também a questão do valor para o cliente, né? Não paramos de oferecer simplesmente a entrega, que é esse cliente consciente, esse cliente buscando novas alternativas, esse cliente buscando receber rápido, mas também com valor. Ele não quer simplesmente, como antigamente, deixa aqui na minha porta, não importa como chegou, como a gente comentou até aqui anteriormente. Ele quer saber como, ele quer entender essa cadeia inteira. Então, até falando um pouco do sistema BEI, etc., essa questão da cadeia inteira fazer parte. Ele quer saber a verificação, se aquilo é realmente consciente, se aquilo tem impacto. Então, pensando nisso, a micromobilidade permite que a gente esteja muito perto do cliente. Estando muito perto, permite novos modelos, veículos menos poluentes, veículos eco e veículos mais democráticos. Por que democráticos? Porque você tem menos barreira de entrada, mais pessoas têm acesso a ele, mais pessoas podem prestar esse serviço, mais pessoas podem fazer parte desse ecossistema. E aí nisso veio, dentro da pandemia, assim, acho que pensando muito nessa questão dos 100 CEPs que a gente falou, né, as pessoas que não eram atendidas, deparar que no momento onde as pessoas tinham que ficar reclusas, sair para consumir, elas não tinham opção porque não tinham CEPs. Então foi aí que surgiu até o projeto da Americanas na Favela, falando um pouco dele. Ele vem dessa dor, ele vem para, junto com o Favela Brasil Express, resolver essa dor. Como que a gente consegue chegar nessas regiões favelas, que são os becos e vielas, que sequer tem CEP? Então, acho que é muito essa cabeça de atender ao cliente, de estar 100% focado no cliente, cliente centrado. Então, todo esse arcabouço logístico serve para a gente conseguir cada vez estar mais perto, sermos mais eficientes e mais conscientes. E aí, pensando nisso tudo de futuro, acho que o futuro ele já começou, né, um pouco, ele já é um pouco já vive, de certa forma, esse futuro. Então, esse futuro dos clientes cada vez mais exigentes, cada vez querendo mais conveniência, cada vez mais conectado. Gente que morava numa região muito longe, ele não sabia o que passava, não sabia os prazos, não sabia como era atendido uma cidade como, por exemplo, São Paulo. Agora não, agora as pessoas sabem, com toda a razão e com todo o direito. Então, trabalhando muito forte nisso, trabalhando muito forte em aproximar a carga do cliente final e muito trabalhando forte essa questão social, trabalhando essa questão ambiental, como que a gente faz isso, como que a gente torna, pensando muito em smart cities, pensando muito em cidades. Hoje, por exemplo, os dark stores permitem que a gente ocupe espaços ociosos da cidade, a gente use esses veículos democráticos, eles usem já as pessoas pela cidade. Então, porque senão muitas vezes a gente se atém ao,
entregar mais rápido apenas. Não, a gente precisa entregar mais rápido, mas se a gente está gerando um problema para a sociedade, criando mais trânsito, grande porte nas ruas, ele recebe em casa, mas ele demora mais para chegar em casa se ele está trabalhando distante. Então, pensar nessa cadeia como um todo, pensar como trazer esse valor, como trazer entregas ecoeficientes, como trazer impacto social também junto com a nossa entrega, e não simplesmente só entregar na porta, coleta do ponto A para o ponto B. Vender a experiência também. Acho que cada vez mais a gente precisa ir nesse sentido, a gente precisa ter entregas ecoeficientes, a gente precisa ter responsabilidade e precisa olhar para cidades inteligentes, cidades inclusivas, cidades mais próximas, né? Que a gente faça parte dessa cidade, entender que a gente é parte dela e a gente é agente de transformação, seja positiva ou negativa nela, e que sejamos esses positivos. Muito top. E a Americanas, ela é um verdadeiro clássico de omnichannel, além do omnichannel, né? Todo mundo... Eu lembro que o pessoal, se viajava para fora, falava, omnichannel, o consumidor atender vários canais, etc. E Americanas com todos esses modelos, com as lojas físicas, no e-commerce, com o marketplace, buscando realmente mobilidades de entrega e atendimento, como você falou. Muito legal. Fred, e você aí do Mercado Livre? Vamos lá, Bia. Como é que você visualiza aí o Mercado Livre, que vem crescendo também, assim como os outros, de uma forma gigante? Eu peço Mercado Livre aqui praticamente 2, 3 vezes por semana, só para você ter uma ideia. Legal. Eu sou consumista aqui. Show de bola, é um vício bom de ter. Não, acho que eu começo dizendo uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, mas assim, o Mercado Livre já está há 21 anos no Brasil. Então, assim, ainda que a gente tenha crescido muito, principalmente nesses últimos 2 anos, a gente já está aí há mais de 2 décadas fazendo entrega e com essa missão de democratizar aí o comércio eletrônico e o comércio hoje de maneira geral no país, né? Então, através da nossa plataforma, nosso ecossistema como um todo, desde a parte de operações, a parte de pagamento, a parte do nosso marketplace, fazendo com que as pessoas consigam se conectar com suas microempresas a nível Brasil, conseguindo pagar, vender, enviar, anunciar, gerir seu próprio negócio, tudo através da internet. Então, mais do que nunca, a gente vai fortalecendo o nosso ecossistema para poder seguir nessa nossa missão de democratizar o comércio eletrônico. Quando a gente fala de mercado em envios, né, ou seja, quando a gente fala das nossas operações, a gente está dizendo que a gente está sempre tentando colocar a melhor experiência para os nossos usuários, ou seja, como é que eu conecto com o vendedor, no comprador, de uma maneira encantadora, né? Oferecendo o que hoje é a entrega mais rápida do Brasil. Então, a gente vem investindo muito forte na nossa própria malha, então a gente está atualmente aí com 800 carretas já rodando no país, são mais de 10 mil vans rodando, 51 carros elétricos, pegando um pouco de carona no que o André comentou, né? Como é que a gente faz uma energia limpa dentro da nossa logística, principalmente cuidando da nossa cidade, da mobilidade, do como a gente trata o meio ambiente nesse contexto. E agora 4 aviões também que estão hoje 100% dedicados à nossa operação. Então, isso tudo aconteceu mais fortemente nos últimos 2 anos, mas já era um plano que a gente tinha a longo prazo. E aí acho que o grande desafio foi como fazer e tirar tudo isso do papel no contexto que a pandemia colocou para a gente, né? Ou seja, a logística explodiu desde o início da pandemia, e eu brinco que a gente não fez nada que a gente não tivesse planejado, mas a gente fez muito mais rápido do que a gente tinha planejado lá atrás. E esse acho que foi o grande desafio para todo mundo. Então, quando você olha o crescimento da Americanas, da Log, da Cargo, da própria DHL junto com a gente em vários dos nossos negócios também, acho que esse foi o que consumiu boa parte do nosso tempo nos últimos anos, né? Então, quando a gente pega esse ecossistema inteiro, como o André comentou também, o impacto que a gente gera na sociedade é muito grande. Eu estou falando de mais de 36 mil empregos diretos e indiretos dentro da nossa operação. Eu estou falando de 73 milhões de usuários ativos na plataforma, dos quais 12 são vendedores, geram aí 319 milhões de ofertas de produto, ou seja, isso vai se multiplicando em patamares de milhões, que a gente vai perder de vista um pouco o tamanho do impacto que a gente gera no país como um todo, ou seja, realmente uma transformação. E aí estamos falando de 1.500 categorias e num número curioso de quase 30 compras por segundo, ou seja, são 29 compras por segundo acontecendo no site. Então, é tudo muito rápido. Acho que a gente tirou essa discussão da logística do futuro e realmente a gente está vivendo isso no presente, né?
A gente, enfim, desde 2017 aí líder na parte de e-commerce, né, formal no país, então a gente atua aí como um grande promotor de concorrência direta e legal, graças aos nossos mais de 10 mil colaboradores hoje no país. Então, em 2020, a gente pagou, só para vocês terem um pouco de ideia, cara, mais de 1 bilhão de impostos federais, estaduais e municipais. Acho que conecta um pouco com tudo que o Ariel comentou um pouco lá no começo da conversa. Ou seja, é bastante imposto, é uma carga tributária pesada para uma complexidade tributária mesmo grande para fazer acontecer. E assim, como eu comentei, há 21 anos no mercado, ou seja, há 21 anos operando comércio eletrônico, faço o gancho com o que o Ariel comentou e reforço. A velocidade com que tudo isso aconteceu não foi necessariamente acompanhada pela descomplicação ou atualização sistêmica, eletrônica que a gente poderia ter tido. Acho que esse é um desafio que, com certeza, todo mundo aqui vive no dia a dia e que, obviamente, a gente vai encontrando maneiras de cumprir, porque não tem outro caminho, não existe outro caminho. Então, acho que a gente tem que estar sempre atento a essa questão e seguir construindo juntas soluções para isso, né? Ou seja, como é que a gente acaba com aqueles 16 papéis que o Ariel comentou a cada pacote que a gente envia. Então, acho que esse é um desafio grande. Acho que você também comentou sobre um pouco do desafio de infraestrutura, né? A gente é um país com bastante dependência do modal rodoviário. Acho que tudo que aconteceu aí no dia 8 de setembro foi mais uma prova, ou mais uma pincelada do que às vezes a gente acaba sofrendo, seja por caráter político, seja por um caráter natural. Acho que o Ariel comentou isso também lá atrás. Assim, às vezes a gente tem rodovias que estão mais suscetíveis a interferências naturais de clima, mas até por isso a gente vem tentando investir cada vez mais em outros modais. Então, hoje o Mercado Livre ele chega por terra, mas ele também chega por água, né? Ele chega aí por mar e rios. Aí a gente tem algumas áreas fluviais de atendimento bem bacanas e também agora os nossos 4 aviões dedicados fazendo essa ponte aérea para algumas rotas em específico no país. Então, a gente vem tentando driblar isso, fomentando aí outros modais. E eu acho que, de maneira geral, tudo que a gente fala sobre cuidar da logística vai, com certeza, tocar o nosso aspecto ambiental. Então, a gente vem cada vez mais estimulando frotas elétricas. A gente entrou agora com algumas carretas a gás natural para circular no país. Era uma novidade que a gente lançou recente no mercado. E a gente vem trabalhando isso também para as operações de última milha, né? Então, como é que a gente descomplica a logística fiscal, como é que a gente descomplica toda a parte de dependência de modais, como é que a gente traz energia renovável, como é que a gente entra em micromobilidade, como o André comentou. Por exemplo, o Mercado Livre acabou de adquirir a Cangu, ou seja, a gente ainda está num processo de CAD, mas já bem encaminhado, justamente para estar trabalhando e tirando uma quantidade enorme de carros da rua, né? Como é que a gente vai costurando novas formas de fazer logística, e tudo muito rápido, né? Ou seja, tudo acontecendo 90% nos últimos 2 anos. Então, com certeza, André, Ariel, Fábio e o Tenir, junto comigo, estamos aqui com poucas noites de sono, mas está sendo bem prazeroso fazer parte disso tudo. Muito bom, Fred. E esse é o desafio e também a tendência, né? Como ter velocidade num país que tem uma complexidade, uma ausência de investimento em infraestrutura, dependência de um modal só e ainda satisfazer os clientes. Eu acho que isso o Fábio da DHL vai poder falar, porque, né, a DHL aí está presente em praticamente todos os segmentos de empresas e setores, e eu imagino que não deve ser nada fácil, né, Fábio? Como eles falaram, é super fácil, viu, Bia? Imagine, você também, né, sabe, né, com consultoria é super tranquilo, né? Então, assim, eu brinco, eu tenho uma mania muito grande de ir anotando, porque, puxa, a gente vai aprendendo. Eu não vou mostrar para vocês os rabiscos que eu fiz aqui, que vai e vem, mas me ajuda bastante também, e depois até em reler, porque, como eu comentei, né, só tem feras aqui, a gente vai aprendendo. Eu fiz algumas anotações e vou concatenar com o que a gente vem buscando, né? Você comentou, hoje a DHL praticamente ela está em 220 países. A gente atua em todos os modais. O Brasil, claro, como todos comentaram, a gente consegue
está com 60% do modal rodoviário, 30% no aéreo e 10% mais quando a gente fala em transporte. E hoje 40% do negócio da DHL no Brasil já advém de transporte de carga. Então, nós nos tornamos experts aí nesse modal. Isto a dificuldade. Um pouco do que você comentou, né, Bia? A gente consegue fazer um pouco de benchmarking com outros países que têm também essa dificuldade, com outros que tinham essa dificuldade, já passaram por isso e a gente tenta implementar aqui. Então, eu comento aqui, vou começar por uns pontos que o Ariel colocou, que eu anotei aqui, que eu gostei bastante, né? A questão de lá, há pouco tempo atrás, a gente tem um único canal de venda, a loja, e hoje multicanalidade. A gente fala, pô, o cliente quer comprar na internet, receber, e quando ele recebia com 45 dias, 60, ele estava feliz da vida que a carga chegou. Hoje, ele quer, na verdade, que chegue no mesmo dia, né? Como muitos de vocês aí têm o produto, no caso do Mercado Livre da Americana, se não chegar no primeiro dia, no mesmo dia, ele fica triste. A questão da burocracia, e eu falo, o Ariel sabe, a gente faz parte aí também da logística sem papel que ele comentou, não é nem burocracia. Mas se fosse burocracia, mas processual, tudo bem. O problema é a burocracia. Desculpem até o termo, mas é a burocracia, que ela não precisaria existir. Talvez, né? E aí já adiantando o que eu anotei aqui do André, e é um pouco do que o Mercado Livre tem, que é democratizar o mercado eletrônico, mas democratizar o todo, né? Ensino, logística, produto e tal. Tem lugares que vai precisar ainda de documento impresso, mas a maioria não precisa, como o Ariel bem comentou, que eles já não fazem uso. Então, vamos usar com inteligência onde precisa ou não, sabendo de todo o Brasil, né? E aí um fato, né? Eu não comentei antes, Bia, mas eu já morei em 10 estados do Brasil. Isso que eu fiquei mais de 6 meses. Se juntar os que eu fiquei até um mês, praticamente todos os estados eu fiquei mais de um mês, residindo no local, sem voltar para a minha base, para aprender essa dificuldade, para entender. É a famosa empatia, né? Porque às vezes a gente está aqui, uma parte de nós, no Sudeste, ou só em São Paulo, e nós temos tudo aqui. E aí, quando você começa a sair um pouquinho, o André comentou bem, ou sair dos grandes centros, você vê a grande dificuldade. Então, essa solução, o Ariel também comentou, de 100%, que ele quer o end-to-end, é o hoje. O André comentou, o futuro é hoje. Eu falo, André, o futuro foi ontem. Porque hoje a gente está se reinventando a todo tempo, né? Porque a gente fala da pandemia, Bia, você comentou bem, mas em 2018 teve a greve dos caminhoneiros, que foi, num curto espaço de tempo, aí 11 a 15 dias, pior que a pandemia. Foi pior esses 15 curtos dias. E o que nós fizemos? Nós não desabastecemos o Brasil, todos nós conseguimos nos reinventar em 15 dias. Aquele, para mim, foi o primeiro degrau que teve de toda essa preparação para a pandemia. Porque eu não me lembro, o Fred também comentou muito bem aqui, falou, poxa, nós só aceleramos o nosso plano. Todos nós temos um plano. Todos nós temos um plano. Vai depender do trigger, né, do gatilho que nós vamos ter para acelerar ele, para colocar em prática. Então, nenhuma empresa chega, ou nenhum profissional, nós chegamos onde estamos, a empresa, do nada. Foi planejando. Então, planejamento, para mim, é tudo. Então, se eu puder já colocando aqui em cima do que nós colocamos, planejamento. E você seguir a risco o seu planejamento, claro, podendo variar o tempo disso. Você acelerar, dependendo da condição do momento, da necessidade do mercado, você acelera, você dá uma ajustada aqui. E eu falo sempre em ajustar. Eu montei minha primeira empresa, faz tempo, não vou revelar a minha idade aqui, mas faz bastante tempo. A gente levava executivos para fazer outdoor training, para fazer rafting, rapel. Eu sou instrutor de rafting, rapel. Eu levava os executivos para poder fazer isso. Era porque a gente gostava, era um grupo de amigos, a gente levava no final de semana para fazer esse treinamento outdoor. E chamava Norte Verdadeiro. E aí é que eu vou linkar com um tema. O Norte Verdadeiro, ele fica a alguns graus do norte magnético da bússola. Então, muitas empresas, sem planejamento, elas acham que está indo no caminho certo. E quando ela vê, ela tem um grande abismo e ela não consegue voltar. Então, por isso é importante esse planejamento e que ele seja seguido. Você pode acelerar ou não, mas planejamento é tudo. Tecnologia. Então, esse investimento que nós aceleramos tanto em tecnologia, não adianta a gente conseguir. O Fred comentou, são 30 vendas por segundo. O André comentou que o cliente ele quer ter a experiência de acompanhar a carga. Não é só porque ela chegou, mas ele poder abrir o aplicativo e ver que está chegando, que chegou e chegou intacto, com essa visibilidade. Se você não tiver tecnologia, e aí o Tenir pode comentar muito bem depois, né?
que trouxe isso também há um tempo, é indispensável. Então, não é só uma coisa, ela está linkada quando a gente fala em end-to-end, cadeia logística, né? O outro ponto importante é a questão social. A gente olhar, sim, a questão da descarbonização, porque senão você vai pensar só no hoje. E nós vemos aí que o futuro, a gente falou, é hoje, é ontem, então, descarbonização. Aí um ponto, né? A DHL está investindo muito nisso, nós já adquirimos 200 veículos elétricos, temos 100 rodando atualmente, e vamos investir muito forte também nos nossos armazéns. Já temos um armazém que ele é totalmente, funciona à base, né? Ele é alimentado por painéis com captação de energia solar, então nós vamos investir muito, porque a gente precisa pensar no social. Senão seria muito egoísmo da nossa parte não poder devolver um pouquinho do que todos nós, todas as nossas empresas usufruem desse. Então, sei que todas têm esse plano, né? Eu acho que mais eu, mas todas têm esse plano, o André também comentou, porque é importante para a sociedade, para a subsistência, para que o nosso negócio ele se torne perene, sem dúvida nenhuma. E a questão de estudo, de machine learning, data analytics, você analisar dados. É o novo petróleo, todo mundo fala. Então, quem puder investir nisso, faça. Por quê? O Fred comentou bem e o André, acho que são os dois que têm o produto, né? Que sabem a dificuldade de balancear estoques. Então, como saber que produto você precisa, né, André? 1.500 pontos de venda, que produto você deixar em cada um deles? Senão, uma hora você vai ter muito mais custo de estoque, de mercadoria lá parada, do que qualquer movimentação que você possa fazer, ou no modal aéreo mais rápido ou não. Então, você estudar, saber quais os produtos, a tendência de consumo, baseada no histórico que você tem de lançamento de produto, de características, se o produto saiu na novela das 8, das 9, se apareceu na qualquer outro lugar, isso daí tem um pico de consumo. Então, a gente conseguir chegar nesse momento de estudar, nós vamos ter menos recursos de ativos, você vai precisar de menos veículo, você vai ter menos custo na cadeia, porque você não precisa ter estoques, na verdade, parados, você consegue fazer o giro, mas, claro, ter esse dado, ele passa, sem dúvida nenhuma, por uma mudança na nossa legislação fiscal. Porque hoje, se você não sabe quem que é o cliente final, que é o grande desafio, né? Como é que eu vou vender algo se eu não sei quem vai consumir? Eu não posso avançar meu estoque. Para o B2B, isso funciona bem, porque normalmente você avança o estoque, porque hoje os estoques estão menores, mas você já sabe quem que é o cliente final. Então, você consegue fazer uma venda futura. Agora, quando você tem o B2C, que é o grande desafio aqui da maioria, quem vai comprar? Qual que é o CPF? Então, eu não consigo avançar estoque, eu preciso trabalhar, então, com atividades mais custosas, mas para atender com qualidade, que isso foi o que eu anotei, que foi unanimidade, atender com qualidade o nosso cliente, atender a expectativa, né, de poder gerar, literalmente, esse engajamento dele conosco. Você comentou já 2 vezes aqui, né, Bia, que você é cliente da Americanas e do Mercado Livre. Alguma coisa te encantou para você voltar a comprar? Sim. Alguma coisa te encantou para te engajar a voltar a comprar? E tudo isso, na verdade, poderia ser até melhor se nós tivéssemos um pouquinho desses 4 itens que eu citei aqui, que é a questão do planejamento, tecnologia, análise de dados e uma revisão, né? Uma revisão da questão fiscal do nosso país. Isso sim, sem dúvida nenhuma, nos traria um ganho de eficiência e também poderia transformar o país num exportador, não só um importador de cargas de bens acabados, de finished goods, que hoje é o que nós nos tornamos porque nós não somos competitivos fiscalmente também. Então, esse é um pouquinho do que eu queria passar aqui. Queria agradecer, já ainda tenho o Iltenir, mas foi excelente, já estou guardando esse caderninho aqui para ler outras vezes depois de tudo que eu anotei. Muito bom, Fábio. Realmente, eu acho que as tendências futuras, que muitas já estão acontecendo agora, né? O pessoal faz planejamento, e eu sempre falo que planejamento você faz para errar menos e não para acertar sempre. Somos seres humanos, não somos Deus. Muito boa analogia, boa. Mas eu acho que as tendências do futuro são os problemas e os desafios que a gente está tentando resolver aqui, que cada um de vocês citou de forma muito bem colocada. E aí, Iltenir, eu queria que você aí fechasse aqui o nosso bate-papo com a sua visão, você que está, né, no offline e também está no online, trazendo inovação tecnológica, que eu acho que ainda a gente precisa bastante, né, aqui, principalmente no nosso país, no nosso Brasil. Então, por favor.
Não, todos os participantes aí fazem parte de um divisor de águas que trouxeram tecnologias para vários pedacinhos aí dessa cadeia de logística, de transporte, do last mile, enfim. Eu venho na primeira experiência no transporte lá atrás, numa empresa que ela foi pioneira, inclusive, na terceirização de frota. Então, ela estava começando com aquele processo de terceirização. Hoje existem os MEIs, né? Mas naquela época, toda aquela briga de vínculos empregatícios, que você pegava o motorista e falava, não, agora você vai ter o seu próprio caminhão e vai trabalhar com ele, prestando conta. Abre empresa, sociedade limitada, tem que emitir nota, paga contabilidade, imposto. Você virou um empresário para poder dirigir o seu caminhão. Então, a gente vem dessa época que existia contrato, e aí, nesse intervalo, eu passei por um primeiro agente de carga aérea, nós implantamos uma unidade de carga aérea na empresa e fui conhecer. Com exceção de Campo Grande e Teresina, eu tive a oportunidade de conhecer todas as capitais e as principais cidades polo, na época para homologar parceiro, para credenciar parceiro, que tinha uma Fiorino, uma Kombi, um carrinho com caçamba. Naquela época não existia NTT, registro de transporte, né? O seguro, a cobertura securitária era muito mais branda, né? Porque a realidade era outra. Depois foi entrando o gerenciador de risco, foi entrando todo esse cenário. Eu tô falando isso por quê? Porque nessa fase ela foi muito interessante para entender que você poderia exercer um serviço de marketplace sem pôr muito recurso de tecnologia e basicamente gestão, porque era, na verdade, o que nós fazíamos. Quando eu montei a Pronto, a gente operava com mais de 60 bases, fazendo com um TMS, integrando, dando um braço do teu TMS para ele poder fazer uma inclusão de informação, mas todo momento você fazendo gerenciamento, né? Fazendo gestão de todos esses dados. E aí você fala da burocracia que o Ariel comentou, né? Você fala dos 16, né? Os 16, tirando quando você não manda uma mercadoria para a região sulframada, você manda lá para Manaus, que ainda tem o PIN, que ainda você tem que emitir manifesto eletrônico, você tem uma série de documentos que você imprime, dependendo da entrega onde você vai fazer, ainda existem outros recibos de pagamento de cooperativa para fazer descarga em grandes varejistas. Então, assim, a burocratização do Brasil ela é muito grande. Quando eu encarei esse cenário de trabalhar para o digital, para o varejo, eu identifiquei que eu precisava realmente digitalizar alguns processos, mas no meu negócio, trabalhando com tecnologia, com alto valor agregado, não dava puramente para pivotar isso, não. Eu vou colocar num carro de passeio, eu vou colocar no entregador na época de bicicleta, de patinete. Não, a gente entrega produtos para a indústria. Então, o nosso trabalho hoje no B2B é muito grande. Então, por conta disso, a gente buscou digitalizar todo esse fluxo, mas sem abrir mão desse processo. Queria eu poder colocar no carro, pegar uma encomenda agora, de última hora que o cliente ligou, que ficou para trás, você mandar um veículo para poder coletar, olha, é o que está mais perto, rebate o banco, carrega aí, vai, entrega ali e resolve o problema. Mas hoje não, existe um volume muito grande de regras para que você tenha uma cobertura securitária, para que você tenha hoje um aval para um credenciamento dentro de uma grande indústria. Então, a gente via o varejo transformando as empresas de courier. Então, Total Express ela começou com isso, a Direct começou com isso, e delas foram nascendo tantas outras empresas. A Log veio numa realidade de tecnologia que ninguém imaginava que isso seria aplicada no momento. E eu me encantei na época e falei, não, a gente precisa transformar, precisa trazer esses cases de tecnologia para o nosso negócio. E aí foi entendendo justamente essa realidade de desburocratizar o processo de operação, mas mantendo esse cenário, porque a indústria ela também quis acompanhar. O varejo ele já tem hoje um grande volume de soluções. E aquelas soluções que não foram encontradas, o Mercado Livre, por exemplo, quando ela não encontrou uma solução no mercado, ela startou essa solução, ela desenvolveu a própria solução. Então, a gente foi entendendo justamente isso, e a indústria também tem passado por isso. Ela está cada vez mais digital, ela não quer deixar ela tem lá o canal de distribuição, o canal de revenda, mas em alguns momentos ela perde o produto lá na ponta e ela quer participar disso, ela quer fazer aquela entrega para lá na ponta. Hoje a gente faz operações de Summy Day de ticket médio de 150, 200 quilos. Então, quando você faz coletas hoje de Summy Day, por quê? Porque você faz uma operação com utilitários, com VUX, você fazendo uma operação toda dimensionada. E foi conhecendo justamente essa tecnologia de todas essas empresas que a gente foi adotando isso no processo. Mas, enfim, a burocracia é o principal. Quando você fala de segurança, ainda é um fator muito predominante, porque você fala das áreas de risco, você fala das comunidades. De fato, existe ainda uma região muito crítica para você fazer entregas de grandes operações. Então, existe hoje um trabalho heróico
que as empresas estão fazendo para fazer com que todo o destinatário tenha o direito de receber esse produto lá na ponta. Então, a gente tem participado disso. Eu sou membro, né, a Logística Sem Papel tem a participação e a colaboração do CETSES. Eu participo aí com jovem desde 2004, com o pessoal, trocou presidência, trocou coordenação, a gente sempre tem um bom relacionamento e vem acompanhando isso. O esforço, inclusive, do maior sindicato patronal para fazer esse trabalho de digitalização em conjunto, porque todos os transportadores sofrem com isso. A gente sabe que é complexo. O ano passado, a pandemia ela veio de uma forma que quem não estava preparado no processo digital realmente sofreu muito, porque com volume grande de ativo, metade dos segmentos pararam de operar, você fala de automotivo, você fala de tantos outros que não tinha produção. Imagina a empresa que estava estruturada com uma estrutura de pessoas, de ativos, de caminhões, e não tinha como colocar isso na operação. Foi onde a gente identificou, inclusive, a possibilidade de adiantar um processo. Lá atrás, quando a gente pensou, olha, vamos para o caminho mais difícil, vamos fazer entrega last mile, vamos colocar uma plataforma para o nosso entregador, vamos fazer essa experiência de mercadoria, controlando uma cubagem, uma metragem cúbica do volume, é um volume maior com a Fiorina, com um utilitário maior, a cobertura securitária, vamos defender um ticket médio, mas a gente pensava, lá na frente, a gente vai fazer upgrades de quê? De gerenciamento de risco, de limites por evento, de capacidade de veículos. Então, foi algo que no ano passado a gente identificou que muitos dos transportadores deixaram de atender alguns players, por quê? Porque já não atingiu o break-even. Por conta disso, alguns players, né, alguns embarcadores começaram a gerar oportunidades até sem bid, para te dar uma demanda, porque, olha, meu atual parceiro não está me atendendo. Então, você tem o carro à pronta resposta? E foi aquilo que a gente já trabalhava muito tempo atrás, na época de radinho, de Nextel, de planilha. Poxa, a gente digitalizou isso lá atrás. A gente tem uma frota em nuvem, que era algo que não existia, a nuvem. Então, a gente passou a utilizar isso para atender essas empresas. Até que bateu na minha porta a crise. Eu tenho uma unidade de negócios que opera com carga aérea. E o ano passado foi um sofrimento absurdo, porque as companhias aéreas, os voos praticamente escassos, uma infelizmente deixou de operar, e foi num momento, inclusive, que naquele momento eu não queria comprar nada do Mercado Livre de bronca, porque quando a gente colocava a carga no aeroporto, só voava a carga do Mercado Livre, era exclusividade. Então, assim, a gente brinca muito, mas era um momento que faltava essa estrutura. As bases na ponta em stand-by para atender, você aqui para coletar, mas a transferência foi complexa. E aí eu precisava atender, não poderia perder essa fatia de demanda. Poxa, eu vou começar a colocar carro para fazer transferência. Vou aumentar 2 dias aí no meu prazo, mas eu vou esticar, vou fazer Fortaleza em 4 dias. Que era o meu aéreo convencional que eu fazia em 2 dias, vou passar a fazer em 4 dias. Você coloca no caminhão e vai enchendo. Até a partir do momento que outras empresas começaram a colocar carga dentro do meu caminhão. Então, o resultado no ano passado, que a gente imaginava, olha, não vai ser um momento de crescer, até porque a Cargo ela nasceu como um spin-off e todo investimento foi bootstrap, então não teve investidor. Então, como que ela aconteceu? Foi justamente assim, foi um crescimento de mais de 120%. Por quê? Porque a gente acelerou um processo que eu imaginava lá no futuro fazer a operação de grandes demandas, e a gente acabou acelerando isso, tornou isso muito vantajoso para o nosso negócio. Agora as coisas estão voltando ao normal, mas o que eu imagino é que o operador hoje, o transportador convencional que não caminhou nesse processo de digitalização, realmente ele está afadado a perder espaço, porque está girando tudo muito rápido. Quem conseguiu fazer todo o processo de digitalização, se habituar, se ajustar até para atender a grande demanda, é quem agora pode olhar, poxa, corrige aquilo que a gente fez meio que gambiarra, porque infelizmente foi algumas empresas que acabaram fazendo gambiarra, eu tive que cortar no meio do caminho alguma coisa ali para deixar por fazer. Agora vamos voltar nesse processo. A gente tem aí esse compromisso de atender esse tipo de operação, sem perder hoje, infelizmente, o cumprimento de toda a regra que o transporte de cargas ele exige. Então, por isso que a gente fala, eu sou basicamente uma empresa de transporte de encomenda. A gente movimenta muita carga, né? Então, por conta disso, a gente não vê a hora que essa burocracia, de fato, ela acabar, minimizar esse volume de documentos. Ali, né, você fala de uma relação que ainda falta CIOT que entrou para poder controlar, entra um vale-pedágio que ali também não está em todo aquele processo, e quando você faz transferência de operação, existe N situações que burocratizam. A gente tem aí se unido a players, cada um no seu quadrado, que operam, que tem um marketplace de frete, a gente tem aí
empresas de instituição financeira que já tem hoje uma plataforma que ela já é o banco digital, que paga o terceiro, a gente homologou todos os nossos entregadores nessas plataformas para que a gente pudesse ampliar a nossa capilaridade e também continuar cumprindo essas regras, né, de vale pedágio, de CIOT, que infelizmente ainda não são hoje 30% do grande volume de transportadores do Brasil que cumprem. Então, assim, a gente tem caminhado no intuito de assumir essa peteca de operação, de demanda que tem por vir. A gente entende que ainda existe muito por se fazer, mas está acompanhando todo esse processo, toda essa tendência, todos esses players, os colegas que estão participando, eles estão transformando isso e a gente tem pego carona para poder fazer esse processo acontecer. Sim, o que a gente percebe é realmente isso que você falou, Iltenir. Existe toda essa mobilização e eu ainda reforço que, em cima de tudo que vocês falaram, né, todos os desafios, eles são unânimes, né? Nós estamos aqui, todo mundo no mesmo barco e hoje se fala muito também de tecnologia, mas eu sou da época, gente, vou fazer 40 anos de idade, já expondo aqui a minha idade. Quando eu comecei, a internet no Brasil estava começando, eu conectava com aquele barulhinho infernal para conectar na internet. Então, tudo é muito novo ainda nesse mercado e as coisas estão acontecendo numa velocidade que quem consegue tem uma vantagem competitiva gigantesca. E eu ainda, só para finalizar, que eu acho que a gente já está com um tempo bastante estourado, quero agradecer aqui a presença de todos vocês. Foi um grande prazer aqui aprender e também compartilhar um pouquinho com todos vocês, cada um com uma experiência, cada um com vários desafios, sempre pensando em atender. No final, o que importa é atender melhor o cliente, o consumidor e atravessar aí tudo que a gente está atravessando, né? E, bom, para fechar, eu gostaria de reforçar que o que eu acredito, eu sou uma eterna otimista, mas o que eu acredito é que o futuro do mundo, de todos nós, é a educação, né? Quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem visão, quando a gente consegue visualizar todos esses desafios e buscar as tendências para melhorar os nossos negócios, as nossas vidas, a gente acaba ganhando mais poder. E, obviamente, a logística ela é uma área que impacta diretamente em todos os negócios, em todas as empresas, segmentos, não importa se é pequena, média, se é familiar, se é uma gestão profissional, mas a logística ela é fundamental para a coisa mais importante que existe no mundo inteiro, que somos nós, né, as nossas vidas, a gente continuar sobrevivendo no mundo que está cada vez mais desafiador e que também, graças a cada um de vocês, a participação profissional de cada um de vocês, o trabalho que vocês desenvolvem na ponta, a gente passa esse momento de uma forma não tão leve, mas um pouco mais tranquila, visando o futuro. Então, eu gostaria realmente de agradecer, obrigada pela Associação Brasileira Online e Offline, pelo convite, sou muito grata a vocês, obrigada pela participação de vocês, e eu acho que a gente pode finalizar aqui, foi muito legal.